Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo. O significado do seu nome é pequeno. Paulo é o nome romano de Saulo de Tarso, que pela primeira vez se lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9. Quando ele resistiu a Elimas, o feiticeiro, exercendo nesta ocasião o seu trabalho gentílico na corte de Sérgio Paulo. Pode-se presumir-se que ele já era assim chamado nas suas relações com os gentios, mas que depois desse incidente é sempre esse o nome que o apóstolo tem no livro de Atos e nas suas epístolas também. Ele nasceu em Tarso, na Cecília, conforme pode-se verificar em Atos capítulo 9, versículo 11, capítulo 21, versículo 39 e ainda em Atos capítulo 22, versículo 3. Foi, na verdade, o maior missionário da igreja primitiva, ocupando significativo espaço no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, apóstolo. Dada a importância do seu ministério, Paulo, em explorar novos campos missionários e expandir a igreja além da Palestina, foi ele reconhecido de forma justa como sendo um apóstolo de Cristo Jesus. Assim como os 12 primeiros apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo, assim também aconteceu com o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo. Se não foi reconhecido pelo grupo apostólico como fazendo parte do mesmo ministério, por Cristo sim, e pela igreja também. Todo este reconhecimento foi feito de forma justa e reta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo se considerava um apóstolo chamado diretamente por Cristo Jesus. Era um pregador itinerante de princípio que não foi totalmente apoiado pelo ministério apostólico da igreja primitiva. Conforme o livro de Atos, foi o maior missionário de sua época e importante fundador de comunidades cristãs por onde passava. Por ser um autêntico apóstolo de Cristo, dedicou toda a sua vida ao trabalho de divulgar as boas novas do seu Mestre e Salvador Cristo Jesus. Gastou o resto de sua vida pelo Senhor Jesus. O Filho de Deus, Cristo Jesus, aprovou o ministério apostólico de Paulo e o enviou aos gentios para pregar o evangelho da incircuncisão. Pela vontade de Deus. Se não foi da vontade do grupo apostólico nomear Paulo como apóstolo de Cristo, no entanto, foi da vontade de Deus
que ele fosse classificado e confirmado pela história do cristianismo como sendo apóstolo de Cristo e de Deus. Foi o Senhor Jesus quem o chamou e o capacitou para cumprir uma missão tão importante, ou mais importante quanto aos demais apóstolos. O chamado de Paulo como apóstolo de Cristo não dependia de nenhuma organização religiosa, porque foi direta de Deus. Fez um trabalho missionário extraordinário. Aos santos, a morte de Cristo foi um ato de expiação em prol de todos aqueles que o recebem pela fé como único e suficiente Salvador. Com isso, todos aqueles que o confessam recebem dos benefícios santificadores da obra remidora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estes são chamados santos não por se tornarem perfeitos, mas por serem separados do mundo e dedicados ao reino de Deus e de Cristo Jesus. Uma vez que a palavra santo quer dizer separado. Estes são aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. E aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Neste ponto de sua epístola, o apóstolo Paulo já nos declara o destino de sua carta, que era a comunidade cristã na cidade de Éfeso, capital da província romana, na Ásia, famosa por seu templo dedicado a Diana. Quando se diz fiéis em Cristo Jesus, são todos aqueles que vivem pelo Evangelho da graça de Deus, que renunciam seus próprios desejos e concupiscência da carne para realizarem a vontade de Deus. Todos estes fazem parte da família divina e não são deste mundo enganador. Quero solicitar que você compartilhe este áudio com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.